Oi. Para esta manhã, eu escolhi uma das mensagens e orei ao Senhor. Na verdade, eu estava, durante a semana, assim, pensando, Deus, fala comigo e me mostra, e comecei até a trabalhar uma outra mensagem. Mas, às vezes, você vai caminhando em uma determinada pregação e Deus está conduzindo por outro, e aqueles que pregam sabem disso. Às vezes a gente fica num conflito muito grande, porque a gente quer falar e Deus está mostrando outra coisa, e até o meio da semana eu estava relutante, porque era uma mensagem que eu já havia falado nos jovens, mas aí o Senhor falou ao meu coração, mas não compartilhou com a igreja, e eu senti o desejo, então ali, entendendo ser a orientação do Senhor, de compartilhar com os irmãos nesta manhã. E dizia a Guilherme aqui, que se tivéssemos combinado o tema da mensagem com as músicas de hoje, talvez não teria saído tão perfeito, né, como foi. Então, vamos falar sobre provações. O texto que usei para a introdução daquela série de mensagens foi o texto de Tiago, capítulo 1, no versículo 2, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas... Queridos, parece contraditório, parece que não há possibilidade disso acontecer. Como eu vou ficar alegre nos momentos em que estou sendo provado, nos momentos em que estou passando por provações? E o autor diz: considere motivo de grande alegria. As provações, em primeiro lugar, elas são compatíveis. Há um ditado popular que diz que Deus só dá o frio conforme o cobertor. Mas Deus, na verdade, só permite que sejamos provados naquilo que conseguimos suportar. Deus nunca vai permitir que passemos por uma provação que nós não consigamos suportá-la. Então, em primeiro lugar, as provações, elas são compatíveis. Em segundo lugar, elas são variadas. Dificilmente você vai ser provado da mesma forma, na mesma área. Por quê? Porque há alguns ensinamentos que Deus quer lhe mostrar de forma específica durante aquele momento das nossas vidas. Em terceiro lugar, as provações, elas são passageiras. As provações, elas são passageiras. Quando passamos por desertos na vida, e eu acabei de dizer na frase aqui agora, passamos. Nós não ficamos nos desertos da vida. Então, de igual modo, as provações das nossas vidas, elas são passageiras. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando vai amanhecer, eu não sei. Talvez a noite de alguns dure uma semana, um mês, um ano, anos. Mas o que a palavra de Deus nos dá é a certeza de que vai amanhecer. De que ainda que você chore, o seu choro pode durar esta noite. E este tempo pode estar no kairós de Deus, mas vai amanhecer. Em quarto lugar, as provações, elas são pedagógicas. Nós sempre aprendemos alguma coisa quando nós somos provados. Quando nós passamos por aflições, quando passamos por lutas, quando enfrentamos algumas adversidades na vida. Se você parar, ou talvez você fez isso enquanto eu estou falando, e lembrou de algum momento da sua vida em que você passou por alguma provação, e pôde ver o quanto você aprendeu com aquele momento da sua vida. A palavra de Deus não diz que nós viveremos uma vida de mar de rosas, mas a palavra de Deus diz: ainda que vocês andem pelo vale da sombra e da morte, não tenham medo.
não diz que nós não andaremos por vales de sombra e de morte, mas diz, ainda que andemos. Então, Deus tem algo para nos ensinar em meio às provações. E hoje, eu quero compartilhar com você como viver no limite da provação. Também não sei se na sua vida, em algum momento, você foi provado até o limite. Aquele momento em que você chegou para Deus e disse, Deus, eu não aguento mais. Deus chegou ao meu limite físico, chegou ao meu limite emocional e chegou ao meu limite espiritual e eu não estou aguentando mais. Mas sabe o que é bom olhar para trás? É ver que você está aqui. E você achou que aquele ponto era o limite. E Deus permitiu que você passasse por ele e que você estivesse aqui nesta manhã. Eu me lembro de uma madrugada, às 3:30 da manhã, quando passava por um momento muito delicado e eu estava orando e eu disse, Senhor, deixei Mila e Pedrinho deitados e fui para a área de casa e ali eu me ajoelhei e eu disse, Deus, eu não estou mais aguentando, Senhor. Queridos, e é incrível, porque aquilo que nós falamos há pouco, que as provações, elas são compatíveis. Eu não sei como eu iria reagir física, emocional e espiritualmente 24 horas depois daquele momento. Mas eu sei lhe dizer que em menos de 24 horas, Deus entrou com provisão na minha vida. E é tão bom você poder experimentar dessa provisão de Deus. Nesta manhã eu quero caminhar com vocês, falar um pouco sobre a vida de alguém que viveu esse limite da provação. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera um pouquinho, que eu estou procurando aqui antes de Salmos. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era homem íntegro, correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada um deles fazia um banquete, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passando o período dos banquetes, Jó o chamava para o santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor então perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás, você observou o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro, correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos a ele, a sua família e a tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo o que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo o que ele tem está sobre o teu poder. Estenda a tua mão apenas não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Pai amado e querido, continue, Senhor, aplicando a Tua palavra em nossos corações, Pai, para o louvor da Tua glória. Amém. O que devemos aprender no livro de Jó? O que o livro de Jó traz como aplicação para as nossas vidas? Primeiro, ele fala da angústia do coração humano torturado pelas aflições e por sofrimentos. Em segundo lugar, ele fala da alma em momentos de profundo sofrimento. Esse livro também mostra a insuficiência da compreensão humana diante do problema do sofrimento. Ele combate a ideia de que o sofrimento é consequência simplesmente do pecado, ou só do pecado. Em quarto, quando não entendemos as determinações e situações, a sabedoria manda que fiquemos calados. São algumas lições que vemos e temos no livro de Jó para serem aplicadas nas nossas vidas, mas mais que aplicadas em nós, praticadas nas nossas vidas e através das nossas vidas. Quem era Jó aos olhos de Deus? Veja que no versículo 8 do capítulo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: E disse o Senhor a Satanás: Observastes o teu servo Jó? E aí Deus começa a dizer, em primeiro lugar, ele é um homem íntegro. Uma pessoa íntegra. O que Deus está falando? Que ele é uma pessoa que não se deixa corromper, que apesar de viver com pessoas que se corrompiam na sua época, Jó é um homem que se mantinha íntegro, se mantinha puro diante das suas convicções, diante daquilo que ele acreditava. O Oriente, ele era uma das regiões mais ricas da época, mais prósperas da época. E Jó era o homem mais rico desta região. E apesar de toda a sua riqueza, de toda a sua fortuna, de possuir tudo o que tinha, Jó tinha consigo a integridade. Em segundo, Deus diz a respeito de Jó que ele era um homem temente a Deus. Às vezes as pessoas confundem temer com ter medo. Ter medo é diferente de temer. Quando você não faz algo por medo, você não faz por pavor àquela pessoa. Existem pessoas que querem estar na igreja, querem caminhar com Deus por medo de ir para o inferno, por medo de ser castigado, por medo das consequências do pecado, por medo de não se darem bem na vida, por medo de os seus filhos caminharem por caminhos tortuosos nesta vida, por medo disso ou por medo daquilo. Já a pessoa que teme a Deus, ela não tem esse medo de Deus, ela entende que o temor a Deus é estar e caminhar com Deus, porque ama ao Senhor e porque tem prazer em estar na casa do Senhor, porque tem prazer em servir a Deus. Apesar de ter tudo, de possuir tudo o que possuía, de ter todas as riquezas que tinha, Jó não deixava, ele deixava claro em sua vida, de que tudo que ele tinha era nada, diante do amor que ele tinha a Deus. Em terceiro lugar, Jó era um homem correto. Uma pessoa que não tirava vantagens da sua posição. Uma pessoa que, por ser alguém influente, por ser alguém que possuía muitas riquezas, ele não tirava vantagem disso. Pelo contrário, era uma pessoa que se humilhava diante de Deus e que andava correto diante dos homens. Em quarto lugar, Jó se desviava do mal. Perceba que Deus não está falando que Jó não tinha mal na vida. O que Deus respondeu a Satanás, ele é uma pessoa que se desvia do mal.
Muitas vezes em nossas vidas, nós, ao invés de tomarmos caminhos contrários, nós caminhamos em direção ao mal, porque o mal nos atrai, porque o mal vai nos proporcionar algo bom, porque o mal vai nos proporcionar prazer, enquanto na verdade nós precisamos nos desviar do mal. A palavra de Deus diz que quanto ao diabo nós devemos resistir e ele fugirá de vós. Mas quanto às tentações, quanto à aparência do mal, nós devemos correr. Quando vermos a aparência do mal, nós precisamos correr da aparência do mal. Quem era Jó aos olhos humanos? Em primeiro lugar, Jó era um homem mais rico do Oriente. Daquela região mais rica, ele era o homem mais rico. E as pessoas o viam assim. Existiam pessoas que iam até o Oriente só para poder conhecerem a Jó, para poder verem a Jó e ver toda a sua riqueza. E ainda assim Jó não se envaidecia com isso. Jó possuía 3 filhos e 7 filhas. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Jó possuía muitos servos e muitas servas. Nós estamos falando aqui, talvez se estivéssemos hoje numa escala de quais são os homens mais ricos do mundo, talvez Jó estaria entre os 3 mais ricos do mundo hoje. E como é bom quando olhamos para alguém que entende que os seus bens não o controlam, mas que os seus bens o foi dado por Deus, e assim como Deus administra a sua vida, Deus é o dono também daquilo que nós possuímos. E Jó entendia isso de maneira muito clara. Mas a palavra de Deus diz que Satanás, quando chega diante de Deus, ele diz para Deus: olha, sabe por que ele é esse servo fiel? Porque tudo que ele toca a mão prospera, porque você o abençoa, porque você o trata com certo mimo. Deixa eu ir lá e mexer com ele. Deixa eu ir lá e tirar algumas coisas dele para ver como ele vai se comportar. E eu destaquei neste texto 4 pilares da queda de Jó. O 4º pilar foi o seu casamento. No versículo 9, a palavra de Deus diz que a mulher de Jó disse a ele: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa este Deus e morra. Jó havia perdido tudo. No momento deste diálogo, toda a sua fortuna, os seus filhos haviam sido mortos. E aquela que deveria ser a sua companheira, aquela que deveria ser a sua auxiliadora, aquela que deveria talvez estar com ele ali no chão, prostrada com ele e buscando ao Senhor, mesmo em meio àquela situação difícil, ela vira para ele e diz: por que você ainda está assim? Amaldiçoa a Deus e morra. Só abrindo um parêntese, mulheres, não fiquem do lado dos seus maridos só quando a coisa estiver boa, não, viu? Quando as vacas estiverem gordas e o bolso cheio de dinheiro, não. Quando as situações difíceis chegarem, estejam ao lado, caminhem juntas. Fechando parêntese. Aquela mulher queria que Jó negasse o seu Deus. Em terceiro lugar, foi a sua saúde. No versículo 6 e 7, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da sua
cabeça. Isso eram tumores terríveis, cânceres terríveis que tomavam conta do corpo de Jó, da planta do seu pé até a sua cabeça. A saúde daquele homem foi totalmente deteriorada. A sua saúde foi totalmente abalada. O texto diz que ele pegava cacos de telha e passava nas suas feridas, e passava no seu próprio corpo e naquelas feridas. Em segundo lugar, a vida financeira. Nos versículos 14 e 15 do capítulo 1 diz: veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre ele os saduceus, e tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. Aquele homem que era considerado o homem mais rico do Oriente, por causa dos bens que possuía, agora olhava no horizonte e já não via mais os seus milhares de camelos, já não via mais as suas juntas de bois, já não via mais os seus escravos ali. Um homem que perdeu tudo, estava vivendo na miséria. E querido, se você quer ver um pai de família descontrolado, um pai de família aflito, é quando ele não tem dinheiro para pagar as contas de casa. É quando o seu filho olha para ele e diz assim: papai, me dá comida. E ele põe a mão no bolso e de lá não sai nada. Eu não sei se alguém já viveu algum momento assim, de você olhar a despensa de casa, olhar tudo que você tem e dali você não encontrar nada. E o pior, você olhar para os seus recursos e você perceber que não há mais recursos, que não há mais de onde tirar o sustento, que não há mais de onde tirar o alimento para a sua vida, para a sua família, para os seus. Aquele homem havia perdido tudo que ele possuía. Depois Jó perde a sua família. O versículo 18 e 19 do texto que nós lemos diz: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que veio grande vento e sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e saiu sobre os jovens, e eles morreram. Não existe dor maior para um ser humano do que a perca dos filhos. É como o rio voltando o seu curso. É a vida fugindo ao seu curso natural. É uma dor gritante. Então imagine você o limite. Uma pessoa que chega ao seu extremo. Uma pessoa que está gritando na alma e dizendo: Deus, olhe para mim, Senhor. Olhe para mim. Olhe para a minha situação. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã desta forma, vivendo no limite. C.S. Lewis, ele escreve dizendo: olhe para você e você vai encontrar em toda a longa jornada da sua vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você vai encontrá-lo, e com Ele tudo o que mais você necessita. Queridos, quando estivermos vivendo no limite da provação, precisamos seguir alguns passos. Em primeiro lugar, adorar independente das circunstâncias. O texto diz no versículo 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e
adorou. Adore independente das circunstâncias, adore independente das situações, adore a Deus independente dos momentos difíceis que passamos na vida e que você pode passar na sua vida. Como eu disse no início, Deus não nos prometeu aqui um mar de rosas. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque Deus está comigo. Deus está comigo. Jesus falou: no mundo vocês vão passar por adversidades, no mundo vocês vão passar por aflições, mas não tenham medo. Não tenham medo, porque eu venci o mundo. Aquele que habita em nós é mais forte do que aquele que habita no mundo. E se Jesus venceu, queridos, aquele que habita em nós pode vencer. Precisamos olhar para Jesus, adorar independente das circunstâncias, fitar os nossos olhos em Jesus, em meio às provações, em meio às tempestades da vida. Em um dos momentos de Jesus com os discípulos, atravessando o mar da Galileia, a palavra de Deus diz que sobreveio grande tempestade, e Jesus veio na madrugada, e o vento balançava o barco. Então eles olharam no horizonte, eles viram Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus, eles ficaram com medo, eles tiveram muito medo. Jesus disse para eles: não tenham medo, sou eu que estou aqui. E Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa-me ir ter contigo. E o texto fala que Pedro sai e ele começa a caminhar por sobre as águas da mesma forma como Jesus estava caminhando. E Pedro estava com o seu olhar em Cristo, com o olhar fito em Jesus, quando de repente ele começa a ouvir o vento, ele começa a perceber o barulho das ondas, e ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para as adversidades ao seu redor, ele tira o seu olhar de Jesus. E o texto fala que Pedro começa a afundar. E imediatamente, Jesus corre, estende a sua mão e o traz à tona novamente. Percebam uma coisa: enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando. Mas quando Pedro começou a tirar os seus olhos de Cristo, e focar nas adversidades, e permitir que os problemas tomassem conta do seu coração, ouvir aqueles ventos. Muitas vezes nas nossas vidas, os problemas, queridos, vai ter a dimensão que nós dermos para eles. Outros vão parecer que vão realmente nos engolir, mas não tire o seu olhar de Jesus. Não tire o seu olhar de Jesus. Adore ao Senhor. Porque enquanto Pedro afundava, por estar ouvindo o barulho das ondas, por olhar o vento, enquanto ele tinha medo, Jesus não tirou o olhar dele. Jesus olhava para ele. Nas adversidades da vida, adore ao Senhor, porque em momento algum Ele tem tirado o olhar de você. Deus tem olhado para você. Quando estivermos no limite das provações, nós devemos agradecer, independente das circunstâncias. No versículo 21 do capítulo 1, Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Então ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Bendizei o nome do Senhor em todo o tempo. Bendito seja Deus quando as prateleiras, quando os armários estiverem cheios. Bendito seja o Senhor quando eles estiverem vazios. Bendito seja o Senhor quando eu estiver com saúde. Bendito seja o Senhor quando eu estiver no médico, quando eu estiver no hospital, numa cama, enfermo. Bendito seja o Senhor em todo o tempo em nossas vidas. Jó foi uma pessoa que não só bendisse o Senhor quando estava bem,
Quando chegava e olhava no horizonte e via ali os seus bois e via os seus camelos, quando era servido pelos seus servos, quando olhava e observava a alegria e os banquetes dos seus filhos, Jó não celebrava a Deus, Jó não agradecia a Deus só nesses momentos, não. No momento em que estava no chão, no momento em que estava coberto por úlceras, no momento em que havia perdido tudo o que possuía, ele diz: bendito seja o Senhor, porque nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Sabe o que nós aprendemos aí? De que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. É Deus quem nos dá, pertence a Ele, é dEle, o louvor é dEle, a glória é dEle, tudo o que temos e somos é dEle. Voltemos os nossos corações para o Senhor. Porque muitas pessoas, às vezes, se desesperam, perdem o sentido da vida, quando depositam o seu coração e tudo que tem nas coisas que possuem, ou nas outras pessoas. 2 momentos me emocionaram muito, muito no balé, no festival de balé este ano. Um dos momentos foi Danilo dançando, fazendo uma participação na cadeira de rodas. Que coisa linda. E o outro momento foi ouvir de Júnior e Tita: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É quando nós entendemos que tudo que temos e somos pertence a Deus. Aí a vida não perde o sentido. Jó não perdeu o sentido da vida, porque a vida do sentido de Jó estava em Deus. Onde está o sentido da tua vida, meu irmão? Onde nós temos colocado o sentido das nossas vidas? Jesus falou: onde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Onde você colocar o seu coração, os seus sentimentos, aí estará a sua riqueza. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18: tirem o olhar de vocês das coisas terrenas. Tirem o olhar de vocês das coisas terrenas, porque elas são transitórias, elas são passageiras, mas coloquem o olhar de vocês nas coisas do alto, porque elas são eternas. Elas são eternas. Quando estivermos no limite da provação, precisamos permanecer firmes, independente das vozes ao nosso redor. Jó 42, versículo 7 diz assim: e sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Cuidado quando você estiver passando por grandes provações, onde você vai buscar conselhos. Cuidado com os conselhos que chegam aos teus ouvidos. Cuidado com os amigos que muitas vezes se apresentam e se aproveitam do seu momento de fragilidade emocional, espiritual, para te conduzir por caminhos tortuosos. Cuidado para que nesses momentos não venhas negar a fé. Precisamos cuidar para que nesses momentos não venhamos a nos desviar do Senhor. Uma vez uma jovem me procurou, há 5 anos atrás, passando por uma dificuldade muito grande na vida. E ela disse: pastor, eu já não sei mais o que fazer, porque eu já fui na Umbanda, eu já fui na Quimbanda,
Eu acho que é assim, que banda. Eu já fui no candomblé, já frequentei a mesa branca, eu já fiz sacrifício, já me cortei, já fiz tanta coisa, e não muda, pastor. Então, por último, eu resolvi vir aqui à igreja, procurar Jesus, para ver se Ele me ajuda. Eu disse para ela, sabe qual é o teu problema, filha? É que você deixou para procurar por último, aquele que você deveria ter procurado primeiro. É que você estava com um problema na visão e procurando um ortopedista. É que você estava com um problema no coração e procurando um oftalmologista. Você não estava indo no médico certo. E ela disse, mas as pessoas me falaram, as pessoas me disseram que era o correto a fazer. E eu perguntei àquela menina, mas alguma vez você foi na palavra de Deus, você conhece a Bíblia? Ela disse, conheço, porque em algumas dessas que passei, eles usam alguns textos da Bíblia, e eu conheço, mas nunca me aprofundei. Eu falei, pois é, filha, você precisa conhecer a Deus, você precisa entender que aquele que você está buscando por último, deveria ser o primeiro na sua vida. Cuidado com aquilo que estão falando para você. Tenha muito cuidado. O tempo da restauração de Jó. Versículo 42, versículo 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que Deus tem planos para as nossas vidas. E nenhum deles, absolutamente nenhum deles, podem ser frustrados. Em segundo lugar, no versículo 45 do capítulo 42 diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aqui eu aprendo que é preciso conhecer a Deus não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, de andar com Ele, de estar com Ele, de sentar com Ele. É conhecer a Deus da forma que a igreja de Laodiceia precisava conhecer. Quando Jesus chega àquela igreja e ele bate a porta, e ele diz: eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês abrirem a porta, então eu vou entrar, eu vou sentar e vou comer com vocês. E naquela época, sentar e comer com alguém, estar com alguém, não era como hoje, que a gente chega lá na casa do irmão Bito e vai tomar um café ou comer uma carne maravilhosa daquela. Né, Bito? Para estar à casa de alguém e tomar um café naquela época era preciso ter muita comunhão, era preciso ser parente, e parente muito próximo. O que Jesus estava dizendo àquela igreja é o seguinte: eu quero me aproximar de vocês, eu quero caminhar com vocês. Não quero mais que vocês me conheçam só de ouvir falar, mas eu quero estar à mesa com vocês. Jó passou a conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas ele disse: agora, de contigo andar, de estar contigo, de experimentar a tua presença, de experimentar que posso estar contigo no muito, mas também posso estar contigo no pouco, e melhor, entender que o Senhor está comigo no muito, e que o Senhor está comigo quando eu tenho pouco. No versículo 11 do capítulo 42, o texto diz: então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Deus vai levantar pessoas dele para estarem ao teu lado. Você não vai passar pelas provações sozinho, a menos que você queira passar por elas sozinho. Em Jó 42, 12, o texto diz:
E assim abençoou o Senhor. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro. Pela fidelidade de Jó, em meio à sua provação, o Senhor o abençoou 2 vezes mais de tudo aquilo que ele possuía. O choro, queridos, pode durar uma noite, mas vai amanhecer. Vai amanhecer. Permaneça firme com o Senhor. Para refletir e praticarmos. Primeiro, não busque felicidade. Busque maturidade. Busque sabedoria. Salomão teve a grande oportunidade de pedir a Deus grandes riquezas e reinos. Mas ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Busque maturidade. Busque sabedoria. Em segundo lugar, não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Não há abismo que possamos nos esconder, que o amor de Deus não vá lá e nos encontre e nos traga de volta. Em terceiro lugar, você já buscou a reconciliação com Deus, com Cristo, com Deus através da fé em Cristo? Em quarto lugar, não limite a presença de Deus em sua vida, e Ele não limitará a ação dele em você. Deixe Deus agir em você e através de você. O limite da provação não é o fim. O limite da provação é um recomeço em Deus. Sorria. Você está sendo provado. Vamos ficar em pé? Deus tem cuidado de nós. Por quantos vales na vida passamos? Por quantos momentos de lutas e de dores passamos? Ou talvez estejamos passando nesta manhã. A gente não tem um termômetro para quantificar, ou uma medida para quantificar, um termômetro para saber a intensidade da dor de ninguém. Mas talvez você está aqui nesta manhã, está vivendo um momento de luta e de provação em sua vida. Eu quero convidar você, se possível, você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Todos nós vamos fechar os olhos. Todos nós vamos orar nesse instante. Feche seus olhos nesse instante, comece a orar, comece a interceder. A vida com Deus é uma vida de lutas. É uma vida de negação. Mas em Cristo Jesus nós temos a vitória, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor nosso Deus, oramos nesse instante, Senhor, entregando nas Tuas mãos as nossas vidas, pedindo perdão pelos nossos pecados,
reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que às vezes, Deus, por muito, muito, muito menos do que Jó passou, questionamos o Senhor, enfraquecemos na fé, e olhe lá se às vezes não negamos o Senhor. Mas Deus, estamos aqui nesta manhã, estamos aqui reconhecendo, Deus, de que há uma noite, e que esta noite vai passar, e vai amanhecer, Pai. Cremos na Tua palavra, Senhor. Ainda que não amanheça aqui nesta terra, neste mundo, mas vai amanhecer na eternidade contigo, vai amanhecer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das Tuas asas, nós podemos sentir o Teu cuidado para conosco, Senhor. Colocamos agora diante do Senhor aquilo que temos entendido que é uma provação em nossas vidas, que é um tempo de dor, que é um tempo de angústia, que é um tempo que tem tirado a paz, que é um tempo, Deus, que às vezes tem até nos afastado do Senhor e da comunhão com os irmãos. Queremos colocar diante do Teu altar, Deus, este tempo. E eu oro, Pai, com os meus irmãos neste momento, ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor possa intervir no curso da nossa história. De acordo a cada um aqui nesta manhã, a necessidade, a solicitude de cada um nesta manhã, que o Senhor possa operar para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado. Não queremos ser pessoas que Te conheçam, Senhor, só de palavras, só de ouvir, mas queremos andar contigo. Anda conosco, Senhor, anda conosco, Pai. Precisamos da Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que oramos. Em nome de Jesus. Amém.